E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área. E agora nós vamos continuar o nosso curso de Direito Administrativo. Lembrando que nós estamos falando sobre o quê? Administração pública direta e indireta. Nós já estamos estudando no momento as famosas autarquias. Nós começamos na aula passada e agora nós vamos avançar um pouquinho mais para conhecer outros detalhes bastante cobrados em provas sobre as autarquias. E veja, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui, que é muito importante para a gente você se inscrever. E logo depois, aqui embaixo do vídeo, tem um link para você baixar o meu e-book, que certamente vai ser muito útil no seu processo de preparação. Combinado? Vamos lá então? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Estamos falando sobre as autarquias. Na aula passada nós fechamos falando sobre natureza jurídica e agora vamos falar sobre criação e extinção das autarquias. Veja bem, nos termos do inciso 19, artigo 37 da Constituição, somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia, seja ela federal, estadual, municipal ou distrital. Então grave isso aí, tá, gente? Esse também é um ponto que despenca em prova de concurso. Veja bem, para se criar uma autarquia, nós precisamos de uma lei específica. Então não é qualquer tipo de lei. Cuidado com pegadinha em prova, porque se você encontrar em prova uma afirmativa dizendo as autarquias, para a criação de uma autarquia, basta a edição de uma lei. Cuidado. Por quê? Porque nós vamos ter que analisar as outras alternativas, porque não é qualquer lei, tem que ser uma lei específica. E o que é uma lei específica? Lei específica é aquela lei criada para tratar de um assunto específico. Vai versar apenas sobre um único tema. Qual o tema nesse caso? Criação da autarquia. Então uma lei que versa sobre criação de autarquia, ela não pode, por exemplo, aproveitar a oportunidade e tratar de outros temas que não sejam criação de autarquia. Por que eu digo isso? Porque às vezes você abre uma lei para estudar e você percebe que dentro de uma mesma lei a gente tem 15 assuntos diferentes. Isso é possível? Sem problema algum, isso é perfeitamente possível. Às vezes uma lei é criada para alterar 12 outras leis diferentes, cada uma tratando do assunto, sem problemas. Agora aqui não. Para criar autarquia tem que ser uma lei tratando só sobre esse assunto. Vai tratar de nada que não seja a criação da autarquia. E olha, cuidado. Você já sabe que as autarquias possuem natureza jurídica de direito público. E você já sabe que eu acabei de dizer que para se criar uma autarquia, nós precisamos de uma lei específica. Olha, a lei específica ela vai criar a autarquia. Ela não vai autorizar a criação, não. A autorização de criação é outra história, vamos falar sobre isso depois. A lei específica vai autorizar? Não, ela vai criar diretamente a autarquia. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que um governador de estado ele queira criar uma autarquia estadual. Por exemplo, eu me graduei em uma autarquia estadual. Fiz meu curso de Direito, concluí meu curso de Direito em uma autarquia estadual, chamada Universidade Estadual de Montes Claros, que é uma autarquia, uma universidade estadual no estado de Minas Gerais. Então o que acontece? Se o governador de estado, vamos supor que ele queira criar uma autarquia chamada Universidade Estadual Milenar, sei lá, nome qualquer aí, né? Universidade Estadual Milenar, uma nova universidade no estado X. O que o governador do estado tem que fazer nesse caso? Ele vai elaborar um projeto de lei e vai encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai se reunir e vai votar aquele projeto de lei. Se os deputados estaduais concordarem com a criação dessa nova autarquia, que vai ser uma universidade pública, então eles vão aprovar o projeto de lei. Quando aquele projeto de lei for publicado no Diário Oficial, automaticamente, naquele momento, vai ser criada a autarquia. Então, o simples fato de se publicar a lei no Diário Oficial já garante a natureza jurídica de direito público à autarquia. Então, ela é criada naquele momento, no momento que a lei é publicada no Diário Oficial do Estado. Ali surgiu, ali foi criada a autarquia. Então, por isso nós dizemos que a autarquia é criada por lei. Então, depois que a lei é publicada, a gente não precisa ir lá na junta comercial do Estado,
nem no cartório de registro de pessoa jurídica para registrar essa autarquia. Não precisa. A lei já deu a ela vida própria, personalidade jurídica. Ficou claro? E se as autarquias são criadas por lei específica, elas também só podem ser extintas por lei. Então, tanto para criar quanto para extinguir, tem que ser lei. Não é possível extinguir uma autarquia por meio de decreto, nem decreto autônomo. Não pode e ponto final. Você imagina só, decreto autônomo não tem poder nem para extinguir um órgão público, imagine extinguir uma autarquia. Aí é que não pode mesmo. Ficou claro? Pois bem, vamos avançar um pouquinho mais. Olha, responsabilidade civil. Com relação a esse tópico, responsabilidade civil, eu não vou me aprofundar aqui, porque se você ainda não assistiu o nosso tópico, o nosso curso sobre responsabilidade civil, você vai assistir posteriormente. E quando você assistir, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui. Não é o momento de eu aprofundar nisso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: as autarquias, elas respondem hoje objetivamente pelos danos que seus agentes públicos, no exercício da função pública, causarem a terceiros. Objetivamente. Essa é a regra geral. Então a responsabilidade civil é de natureza objetiva. Essa é a regra geral. Ah, professor, mas tem alguns casos que ela pode ser subjetiva. Eu sei, mas eu estou falando aqui da regra geral. Que quando a gente estiver estudando especialmente responsabilidade civil, aí nós vamos aprofundar nesse assunto. O que eu quero que você entenda agora é que as autarquias têm que obedecer o que está escrito no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Por exemplo, o servidor do INSS estará dirigindo o veículo do INSS, né? Quando de repente só ouve o barulho, buf, e se envolveu num acidente com um carro de um particular. Quando o servidor do INSS olhou para trás e falou: nossa, eu acho que eu avancei o sinal. Eu acho, não tinha certeza. Eu acho que eu avancei o sinal. Gente, a princípio, o fato dele ter avançado o sinal ou não é irrelevante para aquela situação. Porque o particular sofreu um dano. Então o particular vai poder propor uma ação de reparação daquele dano que ele sofreu contra quem? Contra o servidor, contra o INSS ou contra a União? Contra o INSS, porque ele é servidor do INSS. E o INSS é uma autarquia. E as autarquias têm vida própria, têm personalidade jurídica própria. Então a ação não vai ser proposta contra a União, vai ser proposta contra o INSS. Tá claro? Então grave essas informações aí e quando a gente for avançar, quando a gente for estudar responsabilidade civil, a gente volta nesse tópico. Combinado? Outro ponto importante: patrimônio. Olha, os bens que integram o patrimônio das autarquias são considerados públicos. Portanto, eles gozam de impenhorabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade. Tá ok? Isso é muito importante. Eu costumo dizer, né, os alunos da minha turma de mentoria, quando você estuda direito administrativo, por exemplo, você tem que estar com isso aqui na ponta da língua. Por quê? Porque essa questão que envolve bens públicos, apesar de ser muito simples, ela cai em vários tópicos da disciplina de direito administrativo, em vários tópicos, e também de processo civil, então você tem que saber. Não tem como você fugir disso aqui. Então eu vou rapidamente, nós vamos ter um outro módulo do curso falando só sobre bens públicos. Então aqui eu quero que você entenda apenas o seguinte. Os bens das autarquias são considerados públicos. E por eles serem públicos, eles gozam de uma série de privilégios, uma série de prerrogativas especiais. Quais são? Primeiro, eles são impenhoráveis. Isto é, vamos supor que o judiciário condene o INSS, que é uma autarquia, a me pagar uma indenização de 10 milhões de reais. Sabe como é que eu vou receber isso? Por meio de precatório. Sabe por que eu recebo meio de precatório? Porque os bens do INSS são impenhoráveis. O INSS não tem dinheiro em caixa para me pagar. Tá vendo aí a crise da Previdência como é que tá, né? E eu também não posso pedir ao juiz para penhorar os bens do INSS
para vender esses bens e eu ficar com dinheiro. Porque se nós vendermos os bens do INSS, o INSS vai fechar as portas. E o prejuízo para a coletividade vai ser muito grande. Então é melhor eu ficar, entre aspas, no prejuízo do que o resto da população ficar no prejuízo. Então por isso que os bens do INSS são impenhoráveis. Eu vou receber a minha indenização, mas por meio de precatórios. Vou ter que entrar numa fila. Segunda característica. Esses bens são imprescritíveis. Em outras palavras, vamos supor que você hoje, você ficou sabendo que ao lado da sua casa tem um terreno baldio, um terreno que ninguém sabe quem é o dono. Aí você começou lá, dando de bobo, limpou o terreno, foi lá e plantou umas hortaliças no terreno, botou uma cerca no terreno, e ninguém fala nada. Foi lá e construiu um muro, ninguém falou nada. Aí você foi lá e fez o quê? Quebrou o muro da sua casa e juntou. Aquele terreno passou a fazer parte da sua própria casa. Virou uma parte da sua casa. Aí, 20 anos depois, você recebe uma citação judicial para responder um processo. Sei lá, um processo de reintegração de posse, uma coisa assim, né? Aí o seu advogado diz, não, nós vamos alegar o quê? Vamos alegar uso campeão, meu amigo, 20 anos, etc. É possível? Não. Os bens públicos, eles não são passíveis de uso campeão, como é o caso desse terreno do INSS. Mas já tem 20 anos, professor. Pode ter até 100 anos. Não faz diferença. Os bens públicos não podem ser objeto de uso campeão. Não tem jeito. Você vai ter que sair de lá e vai devolver o terreno para o INSS. Entendeu? Então, eles são imprescritíveis. Ou seja, não podem ser objeto de uso campeão. E por último, eles são inalienáveis. Olha, quando nós dizemos que os bens públicos são inalienáveis, lembre-se bem de que isso é a regra. Ou seja, os bens públicos das autarquias, os bens das autarquias, por serem públicos, eles não podem ser vendidos. Essa é a regra geral. Ah, professor, mas existe algum bem de autarquia que pode ser vendido? Existe, desde que sejam observadas as condições previstas em lei. Por exemplo, bem de uso comum do povo, como é o caso de uma rua, de uma praça, a princípio não pode ser vendido. Bens de uso especial, como é o caso do prédio onde funciona a sede do IBAMA, também não pode ser alienado, também não pode ser vendido. Mas os chamados bens dominicais, eles podem ser vendidos. E o que são bens dominicais? São aqueles que não estão sendo utilizados para uma finalidade pública específica. Por exemplo, o município tem um terreno. Estou falando de autarquia, né? Uma autarquia municipal tem um terreno. E o terreno não está sendo utilizado para nada, está lá parado. Ele pode ser vendido? Pode. Desde que se observe a lei, o que diz a lei de licitações, por exemplo, o terreno pode ser vendido. Ele não está sendo utilizado para uma finalidade pública específica. Mas então, professor, não é bem uma inalienabilidade. Porque em algumas situações o bem pode ser vendido, pode ser alienado. Eu sei. Mas em questões de prova eles costumam cobrar essa expressão, inalienabilidade. Quando a gente estiver falando de bens públicos, eu vou aprofundar nisso aqui um pouquinho mais, porque não é o momento. Beleza? Então é isso. Basicamente, era o que nós precisávamos falar no bate-papo de hoje. Vi muita coisa, hein? E pode ter certeza. As chances de você encontrar tudo isso que nós falamos são muito grandes lá na hora da prova. E aí, gostou do vídeo? Dê o seu joinha aqui embaixo, coloque o seu like. Você já sabe, né? Estou contando com você na divulgação do vídeo, nas redes sociais. Estou contando com você aí para propagar cada vez mais o nosso trabalho. Quanto mais ele se propagar, mais vídeos de qualidade você vai receber. Combinado? Um abraço para você. Até mais.